meus queridos, o bicho tá pegando. Olha, eu vou falar pro Little Wolf, o que tem que fazer? Sabe quando a gente vê aqueles podcasts que fica tudo preto e branco? Aí o making-off da discussão que fica aqui dentro. Vocês viram a loucura. Mas, professor, agora não é a hora que a gente faz aquele bate-bola, jogo rápido. Então vamos ver o que a gente estava comentando quando sai do ar. Dá uma olhada lá na tela. Na nossa aula Evolução Biológica no Enem 35.2, nós falamos, Tatá, sobre a origem da vida. Depois nós falamos sobre a teoria da evolução, falamos de Lamarck, falamos de Darwin e adaptação. Adaptação não tem a ver nada com Lamarck. Adaptação não tem a ver nada com Darwin, é o neodarwinismo. Então, primeiro Darwin é da Lamarck, é a lei do uso e desuso. Sim. Transmissão das características. Darwin falava, não, existia tanto grande como pequeno, pescoço grande como pequeno. O que aconteceu? Acontece uma alteração no ambiente, isso é longa estiagem. Porque o ambiente está em mudança. Eles não são animais isolados. Aí ficaram mais fraquinhos, não conseguiam correr. Depois veio o neodarwinismo, falando, não, há uma carga genética que vai ser posta à avaliação. Se tiver sucesso, se os fatores externos ela tiver sucesso, ela consegue expressar essa característica, ela vai perdurar, vai mandar. Se não tiver, ela está afadada a morrer. Ela fica no ambiente? Fica. Ela fica no ambiente por um determinado período, sofrendo, tentando, mas morre, vai diminuindo. E a gente falou sobre a origem da vida, onde a gente escreveu para vocês, relembrou para vocês a teoria da heterotrófica e a autotrófica, onde a partir da vamos lá, heterotrófica... para eles não esquecer. Falando da origem da vida, a gente vai lá em cima. Da heterotrófica a gente tem as vias metabólicas, que é a fermentação, fotossíntese e, posteriormente, a respiração celular. E aí, na teoria autotrófica, a gente sabe vai ter que começar pelos organismos fotossintetizantes, mas na verdade eles surgiram lá nas fendas termais, onde eles utilizavam a oxidação de substâncias que estavam ali sendo liberadas, então eles eram organismos quimiosintetizantes, né? E aí a gente vai para os processos então posteriores de fotossíntese, fermentação e respiração. Então são vias metabólicas diferentes, mas todas elas são responsáveis por dar o quê? Energia a essas formas de vida, mesmo as mais simples, até chegar no que nós somos hoje, tá? Tá bom! Vai lá, prof. Aí vamos falar sobre teoria da evolução. Falou das formas. Vai lá. Então tem essas duas, né? Que foi falado. Aí, Lamarck e Darwin, um falava que uma foi usando, foi esticando e foi passando para as suas gerações. O outro falou, não, rapaz, ai que você é doido. Tá comendo polenta estragada? Existia tudo que era tipo. Curto, longo, pequeno, fino. Volta. Não, desculpa. O que acontece? É porque depende do clima, do ambiente. Algumas estações tinham copas mais altas, copas mais baixas, então elas ficavam fraquinhas. Aí o processo de correr do bicho que quer me comer, aí e elas não conseguiam sobreviver. Mas também tem o neodarwinismo. Mais um. Cadê o neo? Mais um. Aí. O neodarwinismo. Esse neodarwinismo, a gente tem dois teoria elementos da evolução, importantes, que é a presença dos genes, esses genes presentes nesses cromossomos, que podem sofrer mutações, a gente viu lá, cromossômicas e gênicas, além das recombinações, e essas recombinações que vão estar ocorrendo lá na meiose, lembra? Os crossing over, quando eles fazem a meiose 2, onde eles vão se separar, já aconteceu o crossing over, eles vão se separar, e aí, vou tirar uma foto aqui tu, ó. E aí sim, eles conseguem, então, transmitir essa informação. Então vamos lá. Por exemplo, professor, pelo amor de Deus, traz uma coisa aqui pra gente. Uma coisa do gene. Uma coisa do gene, professor. E está sendo colocada à prova. Malária, dengue, eu vou falar depois. Malária no nosso estado, meus queridos. Tem um gene de seleção. Tem pessoas que são deficientes em glicose 6-fosfato. Está lá no gene. Só que aí
Quem tem essa deficiência não tem malária. Tem o merozoito andando aqui, ó. O merozoito tá andando. Aí essas pessoas têm o plasmódio dentro, não tem sintomas. E quem é normal, olha. E quem não é deficiente, fica se tremendo, malário, tá frio. Aí tem que tomar primaquina, tem que tomar cloroquina. Isso acaba tudinho. Aí a gente fala assim, professor, então esse tá sendo colocado à prova? Tá. Quem é deficiente não tem malária, não sofre. O risco de vir à morte é menor. Só que aí tem vários fatores que temos que levar para saber qual é a geração, quando vai surgir populações todas deficientes. Tem como acontecer isso? Temos que analisar que o jeito está no cromossomo X, temos que analisar que a sintomatologia só é feminina, não é masculina. Tem vários fatores que nós temos que analisar. Tudo bem? Perfeito. Aí só vai saber no dia que essa característica de ser sintomatológico ou assintomatológico se vai perdurar quando a gente tiver todo mundo com esse gene. Mas só foi um exemplo, depois a gente fala sobre isso. Galera, fica aí com a atividade. Já a gente retorna para a resolução delas, tá bom? Tchau! Olha aí, estamos de volta. Estamos de volta pra gente corrigir as atividades. Essas atividades, pode apertar. Tá? Joga lá no quadro. Oi? Nossa. Calma, maninho. Calma, maninho. É só clicar aqui. Não, ela não tava lá na frente. Vamos ler então nossas atividades? Aperta aí, Tatá. Tem um disco voador na tela. Gente, olha só, questão de número 1. Meu Deus. Voltou, foi o mesmo formato. Questão número 1. Darwin, em viagem às Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam picos com formatos diferentes em cada ilha. Tentilhões é uma espécie, né? E ele viu que essa mesma espécie tinha picos com tamanhos, design, vamos dizer assim, diferentes em cada uma das ilhinhas que ele visitou. Um privilegiado, danado. Ganhou uma viagem de um ano e pouco, né? Tu sabe a implicação de privilegiado? Não. Depois tu me diz. De acordo com o tipo de alimentação Por disponível... exemplo, privilegiado. Eu privilegiado porque era um filhinho de papai, tinha um recurso, conhecia outras pessoas, que dava dinheiro para ele ficar fazendo só o que ele queria. Exemplo, nós somos, se a gente quisesse fazer só o que a gente queria, você estava dentro do mato, vendo os anuros. Privilégio. Que sacana. Não, mas é que tu falou privilegiado. Mas é nesse sentido mesmo, porque ele fez uma viagem que eu gostaria de fazer, né, pô? Que é só pra pôr. Bora, gente, a paisagem de Galápagos, pelo amor de Deus. Vai tentar entrar lá no... Como é que é aquele negócio lá no Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que é o... meu Deus. Ali fala isso, né? Ali é pra privilegiado. Como é que... Eu conheço uma que foi. Eu tenho. Tem uma pessoa também muito próxima que teve esse privilégio. Começa com você! A minha não começa com você, não. Não? Não. Uai, mas é comum entre nós. Ah, é? Com você? Foi! Nossa, fofocas à parte, vamos aqui pra questão. Foi! Ela foi, o marido dela. Vou procurar as fotos. Agora Agora eu vou querer as fotos. A gente tá brincando, mas é caríssimo pra entrar ali, não é? Assim, eu vou lá. Não, e quando a pessoa já tem autorização. Já mora ali. Quem mora lá, né? Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos nos altos das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. É verdade. Ok, ele começou com Darwin e terminou com Lamarck. Vamos lá. O texto revela um consenso entre as teorias expostas. Um consenso. Este ponto trata exatamente da... sim. Recombinação gênica, variabilidade genética, seleção natural, mutação ou adaptação. Em relação à presença de tentilhões, ou seja, de uma espécie, mas com características diferentes,
em ilhas diferentes. E a presença dessas girafas que foram executando movimentos, né, que permitiram esse prolongamento do pescoço. Isso está relacionado ao quê? A recombinação gênica, a variabilidade. Qual é o consenso dessas duas teorias dentro dessas implicações aqui, dessas alternativas? Alternativa? Adaptação. Questão número 2 seguinte. Podemos esperar que ele... Ei, amanhã os dois levam um porrada da chefe lá. Vocês estão doidos? Podemos esperar que, evoluindo de ancestrais que disputavam os mesmos recursos, as espécies tenham desenvolvido características... Desculpa, ficou claro a diferença adaptação e seleção, né? Sim, eu sei que sim. Desenvolvido características que asseguram menor ou nenhuma competição com membros de outras espécies. Espécies em coexistência, com um potencial aparente para competir, exibirão diferenças em comportamento, fisiologia ou morfologia. Tá. Então, antes a gente falar só uma coisa, por aí. Até agora, nós só estávamos falando fisiomorfo. Até agora, só estávamos falando sobre fisiomorfo. Agora a gente vai falar de comportamento, que é outra característica. O comportamento é uma coisa básica do comportamento, que eu acho 10 para explicar isso. Como é que o comportamento passa por seleção, professor? O comportamento ele não passa por seleção. O comportamento é um dos fatores que auxiliam no processo de seleção. Por exemplo, a característica de voar. Então a gente não pode contar com a gente, que a gente não voa. Então, a característica de voar, tá? Como é que passa essa evolução? Aí a gente tem que analisar a população que voa e como isso é passado de geração em geração. Tem pássaro que a mãe e o pai ficam planando na frente do ninho. Quer dizer, é por visualização. Ele tem um potencial, ele tem um instrumento, só que ele não sabe. É por visualização, plana. Outro não. A mãe chega no ninho, a mãe já sabe. Ela está na época de se vagabundo. Voar. Ela joga no ninho. Então tem duas formas. Isso é um comportamento. Muita coisa para a gente falar sobre isso. Que isso causa o quê? Sobrevivência. Porque quando algumas espécies, a gente vai falar depois disso. Quando algumas espécies já chegam num determinado tamanho, eles exalam odores que atraem predadores. A cobra para ir no ninho. Então a mãe tem que ensinar, ela sabe o ponto certo de ensinar a voar. Ou plana ou joga no ninho. E o jacarezinho que já sai natos predadores, né? Ah, não, é outra coisa. Não, calma aí, a gente está falando de uma coisa. Porque a quantidade de descendentes, tudo tem que ser avaliado na evolução. Por que peixe, por que jacaré tem um número enorme? Por que tartaruga tem um número enorme? Porque a pressão que tem no meio para eles não conseguirem transmitir. Então eu tenho que ter bastante. Tu vê as tartarugas nas grandes praias? Qual é o processo de ir ao mar? Ir para o primeiro lugar. Aonde que ela vai, a tartaruga? Ela vai por causa da iluminação do céu. Só que as praias estão iluminadas aí. Vê aí na reportagem que elas estão indo para lá? Então tem que ter algum fator. Cara, a gente tem que falar disso. Isso aí é comportamento. Tá me dando choque, prof. Eu tô dando choque aqui? É a terceira vez que me dá choque. Chega e faz assim, não viu, não? Não. Nossa. Não ouviu? Não, tá bom. Estrelou 3 vezes. Assim. Eu entendi. Você não quer que ele toque em você. Não. Tudo bem. Mas você me deu choque 3 vezes. É muita energia, moleque. Que fenômeno evolutivo explica a manutenção das diferenças ecológicas e biológicas mencionadas nesse texto? Vamos para as alternativas. Alternativa A. Então, ela foi falado. Deriva genética, seleção natural, mutação, equilíbrio de Hardy-Weinberg. Misericórdia! Só lembro da Manu. Ai, eu doei. Ou então é fluxo gênico. Então, a alternativa que corresponde a isso... Seleção natural. A gente está falando, olha lá, espécies em coexistência com um potencial
aparente para competir, acabou? Exibirão diferenças de comportamento, fisiologias e morfologia. A deriva, é a seleção natural. The last question. Gente, agora acelerou. Acredita-se que os olhos evoluíram de órgãos sensores de luz para versões que formam imagens. O olho humano atua como uma câmera, coletando, focando e convertendo a luz em sinais elétricos, que é traduzida em imagens pelo cérebro. Mas, em vez de um filme fotográfico, é uma retina que detecta e processa os sinais, utilizando células especializadas. Moluscos cefalópodes possuem olhos semelhantes aos dos humanos, apesar da distância filogenética. Com a comparação dos olhos mencionada, representa que tipo de evolução? Homóloga, convergente, aleatória, divergente ou progressiva? Convergente. Vai. Convergente que eles vão estar no bem Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com a Terra, formando uma nuvem densa de poeira. De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de modificações no planeta, que já jogo aqui porque a gente está sem tempo. Reduzir a penetração da luz solar até a superfície da Terra, interferindo no fluxo gênico das teias tróficas. Letra B de bola, B de bom e acabou. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.